Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de Geografia. Na aula passada, nós falamos sobre o pensamento espacial. Então, como a escola pode desenvolver essa habilidade do aluno pensar o espaço. E na aula de hoje, nós vamos falar então sobre a orientação e localização no espaço. Vamos trabalhar então as estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de habilidades espaciais. O objetivo da nossa aula é compreender o que é cognição espacial, diferenciar orientação de localização, analisar formas de representação espacial, então como eu represento o espaço, e explorar as atividades práticas aplicáveis em sala de aula. O que é cognição espacial? Cognição espacial é a capacidade que temos de compreender o espaço. Então, as crianças, desde muito cedo, elas começam a construir as noções espaciais. E a gente já até discutiu essa questão da noção do espaço, lá quando a gente falou sobre o desenvolvimento cognitivo baseado em Piaget e Vygotsky. Exemplos de cognição espacial no dia a dia da criança. Então, quando a criança está reconhecendo onde é o seu lugar na sala de aula, ela já está, então, ali aplicando o que é a cognição espacial. Quando ela localiza um certo objeto numa estante, por exemplo, quando ela entende o caminho para casa e quando ela organiza desenhos ou blocos seguindo um padrão. Orientação e localização. Então, são duas teorias diferentes. A orientação, então é como eu me oriento no espaço. Então, identifica a direção, para onde eu vou. Frente, trás, direita, esquerda. Ele utiliza referências, então eu posso me orientar no espaço utilizando o Sol como referência, utilizando um ponto de referência, uma árvore, por exemplo. E localização determina, então, onde algo está no espaço. Então, eu posso usar as coordenadas simples, posso usar um mapa ou uma planta para localização, então, para eu me localizar no espaço. Então, localização e orientação são duas habilidades que é muito trabalhada na educação básica. A gente vai ver mais para frente lá a Base Nacional Comum Curricular e a gente vai ver que a base, ela traz bem explícita a importância do desenvolvimento de habilidades de localização e orientação para a educação básica. Princípios da orientação espacial. Então, como que eu vou me orientar então? Então, quais são os princípios que a orientação traz? Pontos de vista, então onde estou. Uso de referências fixas, árvore, prédio, porta. Traz uma direção, norte, sul, leste, oeste. E traz uma relação uma relação espacial básica que a gente fala, que é dentro, fora, longe, perto, acima, abaixo. Então, esses são os princípios da orientação espacial. Atividades de orientação. Então, quais são as atividades que eu posso fazer com o meu aluno que eu vou permitir que ele tenha o desenvolvimento da habilidade de se orientar? Caça ao tesouro com pistas espaciais,
Caminhadas guiadas, então 3 passos para frente, vire à direita. Jogos de rotação corporal, direita e esquerda. E observação do sol e da sombra no pátio da escola. E a representação espacial? Então, a representação espacial, ela é outra habilidade muito importante para a gente trabalhar, que vai estar relacionado, e a gente vai ver também em próximas aulas sobre a alfabetização cartográfica, ela está diretamente relacionada com a interpretação de desenhos do espaço, de um mapa, por exemplo. Então, quando eu pergunto, né, o que é a representação espacial? Ela é transformar o espaço real em um desenho ou um modelo. É usar plantas, usar croquis, mapas mentais, uso de maquetes. E ela é um processo gradual. Ela parte do egocêntrico ao abstrato. O que é isso? Ela sempre vai partir da localização da criança no espaço onde ela está, a partir do corpo dela. Então, quando eu falo em orientação, em localização para a criança, ela vai pensar o corpo dela. A princípio, é isso que é a referência. Então, é isso que eu chamo de egocêntrico. Ela vai partir dela. Depois, ela vai se orientar ali no espaço onde ela está. Exemplos de representações. Então, desenho da sala de aula. Então, quando eu faço o desenho da sala de aula, eu posso pedir para uma criança representar a sala com um esboço, um croquis, por exemplo. Então, ela vai ali pegar uma folha, ela vai fazer um esboço de onde fica a porta, das carteiras, uma representação apenas, né? Um esboço ali da sala de aula. Posso usar a planta da escola, posso fazer com que o aluno, né, solicitar que o aluno faça um croquis do caminho até a escola. Então, ele vai com a bagagem dele ali, ele vai desenhar qual é o caminho que ele faz, vai colocar os pontos de referência de acordo com a idade dessa criança. Então, ela vai fazer um esboço ali, um croquis do caminho da escola até a casa, da casa até a escola. E também eu consigo desenvolver a habilidade de representação do espaço de uma forma um pouquinho mais sofisticada quando eu solicito uma maquete para o meu aluno fazer. Como desenvolver a representação espacial, então? Né? Mais uma vez, incentivar a observação atenta do entorno, explorar diferentes pontos de vista, de cima, de lado. Então, eu posso falar para o meu aluno, faça uma representação da sala de aula vista de cima, ou vista da sua carteira, do seu ângulo ali. Então, isso eu estou permitindo que o meu aluno se desenvolva ali em termos de representação do espaço. Quando eu trabalho proporção e distância de forma mais intuitiva e através da comparação, né, comparar a representação com o espaço real dessa criança. Então, são aí alguns exemplos que a gente pode estar utilizando para desenvolver a representação espacial do aluno. Alguns exemplos de atividades práticas. Então, o mapa do tesouro da sala de aula. Então, eu faço ali uma corrida, né, uma busca pelo tesouro da sala, mas eu vou dar um mapa na mão desse aluno. Eu vou orientar ele com um mapa, através de desenhos de caminhos, como a gente já comentou, através de maquetes e através de jogos, né? Então, quem está onde? Então, posso fazer um jogo com o meu aluno em que ele vai ali, vai representar onde os colegas estão, por exemplo. E algumas dicas pedagógicas. Partir sempre do espaço vivido.
Se você percebeu, essas atividades que a gente trouxe aqui, ela sempre vai estar dentro da sala de aula, então o aluno ali da sala de aula, ou no entorno da escola, ou na casa dele, o caminho da escola, casa, caminho, porque a gente sempre tem que partir do espaço vivido pela criança. Isso é a experiência vivida da criança, a experiência diária, né? Quando eu trabalho o espaço vivido, eu estou trazendo o cotidiano da criança para a sala de aula. Não começar pelo mapa, chegar a ele gradualmente. Então, é claro que as atividades, a gente vai depois falar, né, um pouco mais a fundo em termos de cada etapa do desenvolvimento, mas eu preciso pensar a idade e o nível de ensino que essa criança está. E eu nunca vou partir de um mapa, então eu preciso sempre partir de uma representação de um esboço, de um croquis, por exemplo. Usar vocabulário espacial constantemente, direita, esquerda, né, cima, baixo. Então, sempre fazer uso dessa orientação na sala de aula. Incentivar a justificativa. Por que você desenhou assim? E criar situações, problemas reais. Quando eu falo, né, incentivar a justificativa, por que você desenhou assim? Eu estou estimulando o meu aluno a explicar como ele está vendo aquele espaço. Então, por que você colocou a porta aqui? Então, ele vai falar o que ele está vendo. Então, são atividades que a gente vai levando para a sala de aula e vai permitindo com que a criança desenvolva aí a habilidade de se localizar, de se orientar, de representar o espaço. Erros comuns ao ensinar espaço. Começar por mapas formais, que tem título, que tem legenda, que tem, começando ali pela cidade, em vez de começar, por exemplo, com a sala de aula. Focar somente em nomenclaturas, ignorar o ponto de vista da criança e não considerar a diversidade de repertórios espaciais. Então, a gente sempre precisa considerar um grande repertório de espaços para trabalhar, então, essa habilidade com a criança. E conexões com a BNCC. Então, na próxima semana, nós vamos falar mais da BNCC. Mas o que esse documento traz para a gente em termos de representação e localização espacial? Campo. Lá na educação infantil, a gente tem um campo que a gente chama de formação pessoal, social e cultural. Então, dentro desse campo, na educação infantil, a gente consegue, então lá tem, a gente consegue encaixar as atividades de localização e orientação. Unidades temáticas, então o espaço e forma e o lugar onde vivo. Nós vamos ver nas próximas semanas sobre as unidades temáticas da BNCC. Então, dentro da unidade temática espaço e forma, por exemplo, a gente tem o conteúdo de localização e representação espacial. E a habilidade que a BNCC traz é a localização, deslocamento, representação e leitura de mapas simples. Então, a BNCC ela traz com ela a importância, né, a habilidade de se trabalhar a localização, a representação e a orientação do espaço dentro do ensino básico. Bom, então, na aula de hoje, nós vimos a orientação, para onde eu vou, para onde ir, a localização, onde está, a representação, então, como eu mostro o espaço, e falamos também de algumas atividades práticas que fortalecem a cognição espacial dentro, então, da educação básica. E na próxima aula, a gente vai trabalhar a Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos falar do documento que nos orienta quanto ao currículo
escolar, que é conhecida então como a BNCC de Geografia. Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau!